Olá, gente, tudo bom? Hoje no nosso episódio, finalmente conseguiu sair o encontro com a doutora Maeve Corralo, minha amiga, minha sócia aqui na nova clínica, no novo consultório. E ela vai falar para a gente sobre estética. Maeve é cirurgiã plástica, com foco principalmente em estética íntima, mas faz tudo e é maravilhosa. E hoje ela veio falar pra gente um pouquinho, porque a grande maioria das pessoas às vezes acha que estética é só futilidade, e que na realidade não é. Porque saúde é física e mental, é se sentir bem consigo mesma, né? Exatamente. Na realidade, eu sempre falo que a gente não trabalha com estética, a gente trabalha com autoconfiança, né? E autoconfiança é essencial para tudo, né? É essencial para os teus relacionamentos pessoais, é essencial para o teu trabalho, né? Uma profissional que tem uma autoconfiança, que fala as coisas de maneira, né, confiante, ela vai também transmitir mais credibilidade. E quando você está se sentindo bem com o seu corpo, né, com a sua estética, você consegue também passar essa autoconfiança de maneira mais espontânea e como um todo. Você se sente, quando você se sente bem consigo mesmo, é tudo muito mais fácil, né? Com certeza, né? Tem um tratamento estético que a gente faz muito, tipo tratamento de olheiras, né? Que inclusive eu tenho e trato muito aqui as minhas. Então, quando começa a ir embora, né, o preenchedor, porque as pessoas são indiscretas, né? Aí outro dia eu tava começando a absorver o meu preenchedor, eu chegava e assim, nossa, doutora, você tá cansada hoje? Eu falei assim. Aí a primeira vez eu falei assim, tô cansada. Aí no dia seguinte, você tá cansada hoje? Aí você fala, não tô cansada. Não tô cansada, não. E aí você se liga que é por conta da olheira. Então, assim, e aí às vezes isso vai te gerando um estresse, uma ansiedade. Existe a cobrança, né, de rede social, né, Instagram, que isso, né, é um capítulo à parte aí. Mas então você tá se sentindo bem, você conseguir corrigir aquele ponto, né? Não é querer se estereotipar, né? Que eu acho que o grande problema, né, de quando a gente fala de estética é que a primeira coisa que vem em mente para quem não está acostumado, né, com bons profissionais é aquele estereotipo, né? Aquela harmonização facial, que uma pessoa entra uma e sai outra, né? Então, mas a gente sempre busca trabalhar com reforçar a beleza natural de cada paciente, né? Eu acho que isso é fundamental. E amiga, agora que você falou sobre olheiras, porque eu sou a próxima da fila, porque a gente quase nunca se encontra, pode não parecer, mas é difícil. Verdade. Hoje eu já falei, a gente pode fazer coisas? O que você sugere? E aí, como é que funciona para olheiras? Que você falou do preenchedor. Quanto tempo dura? O que precisa fazer? De quanto tempo? Conta um pouquinho para as pessoas. Então, vamos lá. Então, as olheiras, normalmente, elas têm 3 componentes, tá? Aquela olheira que piora quando a gente dorme mal, é uma olheira que a gente chama de olheira vascular, que é normalmente que essa daí melhora com aquela receitinha da vovó, né? Então, você tem algum evento e você tem aquela olheira arroxeada, então o que você faz? Você pode fazer um chazinho de camomila, usar antes de dormir, geladinho, que você vai acordar com essa olheira muito melhor. Mas o tratamento, né, estético para isso seria a luz pulsada, que ajuda a contrair esses vasinhos e melhora na hora o aspecto da olheira. E aí, só que essa olheira de vaso é algo crônico, né? Então, quem tem o hábito de dormir pouco vai acabar recidivando e voltando a ficar com essa olheira arroxeada. Então, é um tratamento que a gente tem que fazer cada 3, 4 meses, que faz uma manutenção. Tem a olheira que ela é escura por pigmento, né? E essa olheira a gente pode fazer um peeling. Eu gosto muito de fazer o laser de CO2, que hoje em dia a gente associa com o PDRN, que ajuda nessa regeneração. A gente pode associar também com os exossomos, que também é um outro produto que a gente aplica e ajuda a desinflamar os melanócitos, e com isso melhora a mancha e evita que volte a manchar depois do tratamento. E esse é um tratamento que ele pode durar anos, se você não se expuser ao sol, né? Ou então, né, que pra gente aqui no Rio de Janeiro é um pouquinho mais difícil. Então é um tratamento que normalmente a gente faz no inverno e aí vai lá, muito protetor solar. Quem tem muita tendência a melasma, a gente orienta sempre a usar um protetor oral também, que vai fazer, usando junto o dessensibilizador do melanócito, para a gente conseguir manter, né, essa pele mais clara.
muito filtro solar, né? Fator número 1 para qualquer coisa de estética facial e corporal. E aí, depois do verão, aí sim a gente retorna, né? Normalmente acaba retocando aí o tratamento 1 ou 2 vezes durante o inverno. E a olheira profunda, que na realidade é muito comum. Às vezes, muitos pacientes chegam buscando um clareamento de olheira, e quando a gente faz o exame físico, a gente percebe que na realidade a olheira é escura, né? E a olheira escura, ela faz o quê? Ela dá mais sombra. Olheira escura não, perdão. Ela é profunda, né? Vem pela escura e na hora do exame a gente percebe que na realidade ela é profunda. E aí faz sombra e parece que tá escura. Então essa é a mais fácil de tratar, mas tem que ter muito cuidado porque a gente vê muito tratamento errado. Então a gente preenche com ácido hialurônico em pequena quantidade. Então a gente entra pela lateralzinha, então não fica roxo, não fica nada. E coloca uma gotinha de ácido hialurônico e esse é um tratamento que dura 2, 3 anos. Dura muito. Só que a gente não pode... É que às vezes o paciente acaba exagerando e querendo ficar sem sulco. Então é muito importante, né? A gente saber que existem sulcos naturais na face e a gente não pode apagar eles. Então existe o sulco da pálpebra, existe o sulco nasogeniano, mas a gente suaviza e com isso, com qualquer maquiagem, a gente consegue melhorar muito o aspecto da olheira. Tô na fila. E vamos falar um pouquinho assim, de estética geral. O que você mais faz na sua prática diária? Então, depende da idade do paciente. Então, os pacientes normalmente vêm buscar hoje em dia como prevenção, né, por volta dos 30, entre 30 e 40 anos, a gente prescreve sempre filtro solar, né, em qualquer idade da vida, né? E aí a gente já pode iniciar a toxina botulínica. Então, o Botox, ele ajuda, como a gente faz uma modulação, né, dessa musculatura da mímica da face, a gente também retarda a flacidez facial, porque vai ter menos ação do músculo tracionando essa pele. Então, a gente previne as ruguinhas que a gente chama de estática, que é quando você olha e fica marcadinho. A gente previne também a flacidez do pescoço, que a gente faz os pontinhos avançados aqui de linha da mandíbula. Então, o Botox, entre 30 e 40 anos, para pacientes que têm uma pele boa, é um tratamento fundamental. Para quem tem algum tipo de mancha, cicatriz de acne, poros mais abertos, eu sou fã do laser de CO2, né? Amo. Que a gente pode fazer. Outro dia eu fiz um post de CO2 e veio alguns haters ali falar que eu estava fazendo CO2 de forma errada. Eu trabalho com CO2 há mais de 15 anos, eu amo CO2. E ele é uma tecnologia que a gente pode fazer muito forte ou muito fraco. Né? Ele tem os parâmetros que são ajustáveis, então a gente consegue tratar desde uma pele jovem só para fazer um banco de colágeno, melhorar poro, tratar mancha, até em fototipos altos, então peles pretas, a gente consegue sim usar o laser de CO2, desde que a gente entenda um pouquinho de física e saiba indicar. Ou peles mais maduras, então o paciente que já tem aquelas marcas mais profundas, aí sim a gente consegue fazer um tratamento mais agressivo, que aí você vai ter um edema grande, né, um tempo de recuperação aí de cerca de 7 dias. Mas em geral, né, para esse paciente entre 30 e 40 anos, a gente consegue fazer o laser de CO2 com uma recuperação de 2, 3 dias e a pele normalmente já tá linda aí com 7 dias e ainda vai melhorando por 2 meses. Então, que aí a indicação é fazer a cada ano, a cada 2 anos, para esses pacientes que já têm uma pele, né, entre 30 e 40 anos. Quando, né, hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, especialmente, né, tem muita atividade física, então as pessoas acabam perdendo a gordura corporal e acabam perdendo a gordura facial também, né? Quando você emagrece, você fica malhado, mas na face essa gordura faz falta. Principalmente quando a gente chega nos 40, né? O negócio faz uma falta essa gordura na face que você não tem ideia. E aí o ácido hialurônico vem pra gente repor o volume daqueles pontos que a gente vai perdendo. Região temporal, esse Vzinho da face, não sei se vocês já observaram maratonistas ou pessoas que correm muito, atletas de alta performance, que vai fazendo tipo um Vzinho aqui no meio da face e acumula que o sulco, né, o sulco nasogeniano fica mais marcado. São os compartimentos profundos de gordura da face que a gente pode repor pontualmente com ácido hialurônico sem mudar a característica aí de cada paciente.
Tem os estimuladores de colágeno, que eu amo também, os injetáveis, que é o ácido polilático, a hidroxiapatita de cálcio, que ele vai só melhorar a flacidez de pele, deixar essa pele mais coladinha. Então, o que é interessante após os 35, 40 anos, dependendo, obviamente, da espessura e qualidade de pele, né, de cada paciente. Tabagismo piora muito o colágeno da pele, exposição ao sol, né, sem protetor solar também piora, mas aí a gente consegue iniciar esses tratamentos de forma mais precoce. E os lasers, né, o ultrassom microfocado, que eu amo, né, que hoje em dia ele não dói mais, né, o MPT, então teve essa evolução nesse último modelo, então não dói, a gente consegue melhorar a flacidez sem consumir gordura, que é outro grande mito aí, dá para fazer ultrassom microfocado sem consumir a gordura facial, ou para as pacientes que têm uma face mais pesada, que tem, né, aquela bochecha, o doguinho, a bochecha mais proeminente, que teria uma indicação de bichectomia, por exemplo. Hoje em dia a gente não faz mais, só trata com ultraforme, que a gente também consegue consumir essa gordurinha se a gente quiser. Mas de corpinho, de uma forma geral? Então, de corpinho, o ultraforme para flacidez. A gente tem o Sizer, que consome aquela gordurinha localizada, né? A gente tá falando de estética, eu sou cirurgiã, também faço cirurgia, né? Lipo, prótese. Mas de tratamento não cirúrgico, né? Para as pacientes que têm aquele acúmulo de gordura, por exemplo, até 2, 3 centímetros de espessura de subcutâneo, a gente tem o Sizer, que é um ultrassom macrofocado, que ele foi feito para queimar essa gordurinha localizada. Então, a região de abdômen, de flanco, braço, a gente tem resultados muito bacanas. E ele é diferente do que congela, criolipólise? Isso, a criolipólise. A criolipólise, eu não trabalho com esse tratamento, porque tem que ter um cuidado maior, tem que ter, obviamente, que tem muitos resultados bons, tá? Mas eu prefiro o ultraforme nesse sentido por conta da segurança de não ter perigo do congelamento da pele e sofrimento de pele, né? Que pode acontecer, todo mundo que usa a criolipólise acaba falando que se você usar as ponteiras descartáveis, não tem esse risco, mas é um risco descrito na literatura e eu sou sempre mais do mais conservador. A gente tenta minimizar o risco, afinal a gente está falando de estética, né, e autoconfiança, então a gente causar uma lesão não é bem-vindo, mesmo que seja 1 em 1000. Pois é, infelizmente a gente vê cada dia mais, né? Aparece no jornal a cada dia mais de procedimentos estéticos que acabam complicando, né? Exatamente. E falando de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, de menos chance de complicação, fala um pouquinho que a gente vê toda hora no jornal, né, dessas complicações. Qual é o grande problema? Como as pessoas deveriam prestar atenção e ter cuidado? Pois é, essa é uma dúvida muito frequente e um grande mito dentro da cirurgia plástica, que a maioria das pacientes que chegam até mim procurando uma mini lipo, vem procurando esse procedimento achando que ele vai ter menos risco, né? Então, você só tem menos risco se você conseguir fazer um procedimento ambulatorial, você precisa usar menos de 20 ml de anestésico. É muito pouco, tá? É muito pouco. Mais que isso, você está só adicionando risco para o seu procedimento e o ambiente hospitalar aí sim é o ambiente adequado, tá? Mas a gente consegue fazer com segurança ambulatorial, por exemplo, a nossa ninfoplastia, né? Que a gente vai usar uma quantidade pequena de anestésico, que a gente tem as pomadinhas que vão melhorar o desconforto, uma mini lipo de papada, por exemplo, que a gente vai precisar aspirar 10, 20 ml, você vai usar 5, 10 ml de anestésico. Aí sim são procedimentos seguros. Uma autoplastia, que a gente também consegue fazer com anestesia local, a retirada da pele, da pálpebra, que a gente vai usar 3, 4 ml de anestésico. Então, assim, para a gente conseguir indicar um procedimento ambulatorial, ele está indicado, obviamente, à saúde do paciente, então não pode ser um paciente que tenha comorbidade, pressão alta, problema cardíaco, né, diabetes descontrolado. Na verdade, nem para cirurgia plástica, se tiver descontrolada, a gente não indica, mas se o paciente tiver alguma comorbidade dessas controlada, a gente leva para centro cirúrgico para a segurança do paciente. Mas o paciente rígido,
Então a gente consegue, a gente vai decidir se pode ou não fazer uma cirurgia ambulatorial pela indicação de quantidade de anestésico que a gente vai precisar. Aí a gente consegue sim fazer com segurança, minimizar riscos de infecção que tem no ambiente hospitalar, né? Sem falar do tempo, que hoje em dia eu acho que é o nosso bem mais precioso, né? Quando a gente pode otimizar o tempo, vir, fazer o procedimento e meia hora depois estar indo embora, sem precisar, né? Toda a dinâmica de internar, de ir, voltar, custos hospitalares propriamente dito. Exatamente, custos de exames, que aí normalmente quando você vai para o hospital você faz sedação, então você tem que ter o risco cirúrgico, né? Que são coisas, são exames que são desnecessários quando a gente vai fazer um procedimento realmente de pequeno porte. E você falou sobre a linfoplastia. Vamos chegar na nossa estética íntima. Ai, vamos, adoro. Conta, amiga, o que você faz mais na sua rotina? O que é mais comum? Quais são as maiores queixas? O que você recebe? Você recebe muito mais queixas realmente funcionais ou com assimetrias muito grandes, com alterações muito grandes? Ou você tem, porque assim, eu recebo algumas pacientes às vezes que eu vejo que é um sonho de consumo, sabe? De estética. Eu sou a primeira a contraindicar. Qual é a sua rotina? Pois é. Então, assim, na realidade, quando a gente fala de linfoplastia, a primeira coisa que vem na mente das pessoas, principalmente de quem não tem esse problema, né? Ou que não convive com esse problema, é que vai fazer essa cirurgia. Agora vai ter que fazer essa cirurgia de mexer na pepeca para agradar os homens, né? Essa é a primeira frase que a gente ouve, né? Quando vai falar publicamente disso. E na realidade, não, né? Assim, eu não vou dizer 100%, mas 99,9% das pacientes que procuram linfoplastia procuram para o seu bem-estar. Tá? As mulheres têm, a grande maioria das mulheres acaba que não veem a genitália como algo bonito, né? Isso é uma realidade. É uma realidade muito triste, muito que a gente dura, sabe? Mas muitas delas, a maioria delas, tem desconfortos reais, né? Então, quando o lábio ele tá muito grande, ele prende na calcinha. Tá? Ele incomoda para andar de bike, o lábio ele machuca na hora da relação sexual, entra junto, faz laceração, tá? E sem falar, obviamente, da questão estética da paciente se sentir à vontade na hora da relação, né? Porque, na verdade, eu acho que é totalmente o contrário do que a ideia que as pessoas têm, mesmo que seja pela estética. Eu quero porque eu não me sinto à vontade com a minha genital. Então, e é uma transformação tão grande que a gente percebe de empoderamento feminino no pós, que é um negócio incrível. Eu acho muito mágico, assim. Eu comecei a fazer, depois de muito tempo de formada, linfoplastia, e hoje em dia é uma das cirurgias que me traz mais gratificação pessoal, de você ver de como essa mulher volta empoderada, de ter a liberdade de fazer seu sexo oral e não ter vergonha, de conseguir ter prazer, de relaxar na hora da relação. Porque não é estética. É funcional. O sexo é uma função. Sim, é muito importante, né? Você relaxar e ter um orgasmo traz um bem-estar para a vida da mulher que não tem preço. E não importa se para ela... Eu faço qualquer tipo de linfoplastia. A não ser que seja alguma aberração que eu falo assim, não, é uma anatomia que não tem como diminuir mais. Aconteceu poucas vezes na vida, tá? Mas assim, se tem uma simetria, se tem, né, aquela mucosa que tá para fora e que tá causando um constrangimento, eu acho que vale a pena fazer. É uma cirurgia de baixo risco, é uma cirurgia que a gente hoje em dia faz com laser, não tem ponto, libera para atividade física 2 dias depois, vai ter que ficar ali 20 dias sem relação sexual, mas assim, é uma cirurgia que realmente tem um grau de satisfação muito grande. Então, eu já recebi uma paciente com 60 anos que foi por uma queixa de incontinência urinária e aí na hora que a gente estava examinando, deixa eu aproveitar e te perguntar, dá para corrigir isso junto? Isso me incomodou a vida inteira. E eu nunca tinha falado, nunca tinha comentado. Não, eu tenho algumas pacientes que têm laceração vulvar no parto, tá? Não uma, várias pacientes, tá? De voltar pro seu ginecologista homem e olhar para elas e falar, isso é bobagem, tá tudo certo, é assim mesmo. E a paciente ficar uma vida, sei lá, vem 10, 20 anos depois com aquele constrangimento. Cara, é uma deformidade que foi causada no corpo dela, não é normal, uma laceração
tipo de metade do pequeno lábio. Então, e isso gera um sofrimento daquele parto difícil, né? São várias questões Gente, eu nunca peguei, graças a Deus. Mas tem bastante. Infelizmente, e é incrível, né? É a mesma coisa que acontece da incontinência urinária. Essa semana recebi uma senhorinha de 78 anos que me achou graças aos vídeos, sabe? E ela falou, doutora, eu achei você na internet com a ginecologista e o urologistas falaram que eu tinha que usar fralda, que era assim mesmo. Ai, gente, pensa. Não, eu não quero. Tem outra solução? Gente, não, é surreal, né? Ouvir de um profissional médico, do leigo a gente se até entende, né? Mas é inadmissível. Não, e a ginecologista dela ainda falou pra ela, eu também perco. Não, é assim mesmo? Porque as pessoas não conversam sobre isso. A gente precisa falar mais sobre isso, né? Então, até o laser, né? O laser íntimo, né? Que é uma coisa que nós duas fazemos e que é maravilhoso, né? Principalmente chegando depois de 40, 50 anos, entrando na menopausa. A diferença que faz para lubrificação, para tônus, para incontinência, para infecção urinária de repetição por conta da atrofia da mucosa. Então, e é um tratamento que você faz 3 sessões de laser e também repete conforto, uma vez ao ano e vai repetindo, mas é um conforto muito grande, né? Então, às vezes o paciente que não pode fazer reposição hormonal, né, Rebeca? Né? E aí tem aquele ressecamento, aquele sofrimento, acaba parando de ter não relação consegue sexual. Ter relação, pois tem dor, tem medo, tem desconforto, tem infecção depois da relação, ou simplesmente tem infecção, simplesmente pela atrofia e a mudança de qualidade de vida, né? Não, total. E agora, já que a gente já falou da indicação da linfoplastia, fala as formas de linfoplastia que você faz, que você falou da voltar à atividade física em 2 dias. Eu não libero assim, não. Eu libero para atividade física, para beber um vinhozinho. Então, vamos lá. Hoje em dia eu faço toda com laser ou com bisturi elétrico. Eu uso a técnica que só remove a parte externa, não faço a pizza, tá? Então, como não tem ponto, não tem o que romper. Né? Não tem sutura para romper, então não tem problema do paciente retornar. E a gente faz muita plástica do prepúcio. Eu não mexo no clitóris, porque eu acho um ponto que não vale a pena o risco, na minha opinião. Assim, eu prezo muito por esse órgão, eu acho que ele é muito importante. Não conseguiria conviver com uma perda de sensibilidade nesse local, que pode acontecer em qualquer procedimento cirúrgico. Mas a gente consegue tirar aquela pele que tem acima do clitóris, né? Aí sim a gente dá os pontinhos absorvíveis. A parte do pequeno lábio, então eu faço toda com laser, sem o pontinho. Como é que funciona o pós-operatório? Então, os 2 primeiros dias, como eu não dou ponto no pequeno lábio, é normal sangrar um pouquinho. Então, até o paciente tem que ficar com absorvente, a gente até passa um remedinho para ajudar a diminuir esse sangramento, muita pomada. Em geral, nas primeiras 24 horas já não está sangrando mais praticamente nada. E gelinho, né? E gelinho, exato, que ajuda essas primeiras 24, 48 horas. E aí depois só mantém um protetor de calcinha, porque como fica uma feridinha, ela demora aí de 15 a 20 dias a cicatrizar. Demora um pouquinho mais do que quando a gente dá ponto. Mas, em compensação, no que cicatriza o pequeno lábio já não tem quase nada de edema, fica com muito menos edema porque o sangue que teria acumulado ele sai. Não, e simplesmente o laser também, que tem um processo inflamatório muito menor. Exato, exatamente. O prepúcio já não tem jeito, tem que dar ponto, então já fica com um edemazinho maior, então a gente conversa aqui, né, pra gente conseguir ter uma noção de resultado final aí de cerca de 3 meses, mas eu libero sim para atividade física com 2 dias. A maioria dos pacientes acaba ficando com medo e volta lá pelo 7º dia, que tem mais juízo do que a médica, né? Não, a médica sabe muito, tem experiência. Mas a gente não tem nenhum tipo de complicação com esse retorno da atividade para quem tem paciente que é quase um vício, né, a atividade física, e isso é muito bom, né, para liberar endorfina, para o bem-estar, né, tem questões de saúde também, então quando eu posso, né, a gente libera realmente com 2 dias. Só a relação sexual que não tem jeito, tem que esperar cicatrizar 20 dias pelo menos, de 20 a 30 dias. Por favor, né? Por favor, mas já tive paciente que fez antes também, acontece. Igual período também, tem paciente que faz antes, que não deve, né, mas tá tudo bem. E essa coisa que você falou da atividade física é muito importante, né? Que é saúde, principalmente.
física e mental, sabe? Então engloba tudo, e não tem só uma coisa. Verdade. E você normalmente faz no consultório? 100% dos casos. Eu só levo para centro cirúrgico para paciente que vai normalmente fazer algum outro procedimento associado. É um procedimento que a gente passa sempre a pomadinha antes, 20 minutinhos, que aí não sente quase nem a picada da anestesia. E o procedimento demora de 40 minutos a 1 hora, dependendo, né, se tem prepúcio junto ou não. E o procedimento é 0 dor, assim, todo mundo acaba e fala assim, por que eu não fiz antes? É incrível. Nas primeiras 24 horas é normal sentir uma queimaçãozinha, porque foi feita com laser, e lá pelo 7º dia também volta a ter uma ardênciazinha, mas em geral a recuperação é bem tranquila.